Olá, galera! Então, hoje vamos falar sobre redução de frações algébricas ao mesmo denominador, tá? Eu tenho dois exemplos. Vamos reduzir 2/5 e 3/4 ao mesmo denominador. E aí, como que a gente faz isso? A gente vai pegar e vai tirar o MMC de 5 e de 4, tá? Então, vamos ver como vai ficar 2/5, tá? E como que vai ficar 3/4. Bom, a gente tirando aqui o MMC de 5 e 4, ó, 5 e 4, vai por 2, vai ficar 5 e 2, por 2, 5 e 1, que por 5, 1 e 1. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. O resultado do MMC é o novo denominador, então aqui vai ser 20 e aqui também vai ser 20. Para encontrarmos o numerador, o que a gente faz? 20 dividido para 5 fica 4. E 4 vezes 2, 8. A mesma coisa aqui. 20 dividido para 4, 5. E 5 vezes 3, 15, né? Então, fizemos a redução aí, né, ao mesmo denominador, ok? Agora, nós vamos para um segundo exemplo, que é 7 sobre x, 5 sobre 2xy e 11 sobre 3x ao quadrado y, tá? Então, a gente vai colocar ao mesmo denominador esses 7 sobre x, tá? Vamos colocar o 5 sobre 2xy e vamos colocar o 11 sobre 3x ao quadrado y. Primeiro passo, vamos tirar o MMC dos números. Quais são os números que nós temos aqui nos denominadores? 2 e 3, tá? Então, MMC de 2 e 3, por 2, 1 e 3, por 3, 1 e 1. Então, 2 vezes 3 fica quanto? 6, tá? Então, MMC é 6. Olhando para as incógnitas, a gente tem que pegar aqueles que têm maior expoente, né? Então, x ao quadrado, y é igual a y, então é só repetir, tá? Então, isso daqui que encontramos vai ser o nosso denominador. Então, o denominador daqui, ó, é o denominador aqui também. E o denominador aqui também, tá? Então, reduzimos, né? E todo mundo tá com o mesmo denominador. Pra gente achar o numerador, a gente vai fazer o quê? A resposta do MMC dividido, né, pelo denominador da fração inicial, né? A resposta vai lá pra cima, multiplica e é o novo numerador, tá? Então, como que a gente faz isso? A gente faz 6x ao quadrado y dividido para x. Então, a gente repete o 6, x ao quadrado dividido para x, vai ficar x, e repete o y. Então, quanto que deu? 6xy, vai ficar aqui em cima, ó. 6xy. E aí, 6 vezes 7, 42xy, ok? Aqui embaixo a mesma coisa, é 6x ao quadrado y dividido para 2xy. Então, 6 dividido para 2 vai ficar 3, x ao quadrado dividido para x vai ficar x, y dividido para y, né, vai ficar 1. A gente não precisa colocar. Então, a resposta é 3x. A resposta fica aqui em cima. 3x vezes 5, 15x, tá? Agora, o último. 6x ao quadrado y dividido para 3x ao quadrado y. Então, 6 dividido para 3 vai ficar 2. X ao quadrado por x ao quadrado é 1 e y sobre y é 1 também. Não precisa colocar, tá? Então, a resposta é 2. E 2 vezes 11, 22. Então, quer dizer, coloquei todo mundo com o mesmo denominador. Então, é só tirar o MMC normal, tá bom?
Bom, e agora a gente entra, né, em operações com frações algébricas. Primeira parte a gente vai ver é adição e subtração. Os primeiros exemplos serão com denominadores iguais. Então, o que eu tenho que fazer quando os denominadores são iguais? Vamos lá. Exemplo, 3x menos 5 sobre x mais 1 menos x menos 6 sobre x mais 1. Tá? Então, como que a gente resolve isso daí? Bom, sempre que os denominadores são iguais, a gente pode repetir o denominador, tá? Nesse caso, x mais 1, tá? Você pode repetir. E você pode somar todo mundo aqui de cima, tá? Eu só peço que vocês tenham muita atenção quando a gente tem um menos à frente, tá? Sempre quando a gente tiver um menos na frente de dois números, a gente coloca ele sempre dentro de parênteses. Ou já multiplica direto. Menos vezes mais, esse x aqui está sendo positivo, então ele vai ficar menos x. E menos vezes menos, esse 6 aqui vai ficar positivo, tá? Então, vou fazer devagar para que vocês possam entender. Repete o 3x menos 5. O menos aqui do meio vem para cá e esse segundo numerador fica dentro de parênteses, tá? E aí, resolvendo, 3x menos 5, aqui faz x tipo distributiva. Menos vezes mais, então menos x, e menos vezes menos, mais 6, sobre x mais 1, tá? E agora, 3x menos x, 2x, e menos 5 mais 6, mais 1, sobre x mais 1. Acabou, tá? Agora, um segundo exemplo, vamos lá. 4x dividido para x menos 3 mais 2 menos 3x sobre x menos 3 mais 2x menos 11 sobre x menos 3. Quer dizer, de novo, né, os denominadores são iguais, então basta a gente repetir o denominador, que é x menos 3, e aqui em cima a gente pode somar todo mundo. Então, como é sinal de mais, né, a gente não precisa colocar parênteses aqui em cima, tá? Somente quando for menos. Então, colocamos 4x mais 2 menos 3x mais 2x menos 11. Reduzindo os termos semelhantes. 4x menos 3x, x, mais 2x, 3x, tá? 2 menos 11 vai ficar menos 9 sobre x menos 3, tá? Nesse caso aqui, tem como a gente colocar o fator comum em evidência. Quem é o fator comum? O 3. 3 é divisível tanto por 3 quanto por 9. Então, a gente coloca o 3 em evidência, abre parênteses, 3x dividido para 3 vai ficar x. Repete o sinal de menos. E 9 dividido para 3 vai ficar 3, fecha parênteses, sobre x menos 3. Então, quer dizer, se apresenta x menos 3 em cima e x menos 3 embaixo, a gente pode cortar e a resposta é 3, tá? A gente só pode cortar o de cima com o de baixo quando é multiplicação, tá ok? Então, quer dizer, sempre que os denominadores forem iguais, basta repetir o denominador e somar todo mundo de cima, tá? Quando for menos, né, dividindo as duas frações, separando, sempre lembrar de colocar o outro numerador com parênteses, ok? Bom, e quando os denominadores são diferentes, o que a gente faz, né? Primeiramente, para a gente encontrar o MMC, de 2 e 5 a gente faz, né? 2 e 5 por 2, 1, por 5, 1 e 1, então 2 vezes 5, 10, né? Quando a gente está trabalhando com números primos, a gente pode fazer direto. Então, aqui deu 10. Utilizando as incógnitas com maiores expoentes, né? Eu tenho x e y ao quadrado. Então, essa é a resposta do meu MMC, tá? Então, eu posso colocar aqui, ó, uma linha de divisão para todo mundo. Coloco os 10x e y ao quadrado e faço dividindo por cada um, né? Então, a gente pode fazer um rascunho.
um rascunho. A gente pode dizer assim, ó, 10xy² dividido para x vai ficar quanto? X corta com x, 10y². Então, essa resposta fica aqui em cima. 10y², né? Agora, a gente faz 10xy² dividido para 2xy. 10 dividido para 2, 5. X corta com x. Y² dividido para y, fica y. Então, aqui em cima, 5y, tá? E, por último, 10xy² dividido para 5xy². 10 dividido para 5, 2. X corta com x e y² com y². Então, esse 2 vem aqui para cima, tá? Quanto que fica 10y² vezes 1? 10y², tá? 5y vezes 3, mais 15y. Sinal de menos, desce, e 2 vezes 4, 8. Então, qual é a resposta, né, dessa fração algébrica, né? 10y² mais 15y menos 8 dividido por 10xy², ok? Vamos para mais um exemplo. Aqui está mais um exemplo. Nós vamos reescrever essa fração algébrica, tá? Por quê, professora? Porque a gente tem como, aqui, ó, no denominador da terceira fração, aplicar a fatoração. Então, vamos reescrever, tá? Essa fração algébrica. Nós temos 3a sobre a menos 3, menos 2 sobre a mais 3, mais a sobre... Aqui é diferença de 2 quadrados. Então, se eu tiro a raiz quadrada de a ao quadrado, vai ser a. E se eu tiro a raiz quadrada de 9, vai ficar 3. Então, eu tenho a e tenho 3. Então, vai ficar o quê? A mais 3 e a menos 3, tá? Quando a gente vem a tirar o MMC, né? A gente vê assim... Ah, eu tenho A menos 3 aqui e A menos 3 aqui. Basta colocar uma só vez. Então, A menos 3, tá? Se eu tenho A mais 3 tanto aqui quanto aqui, basta eu colocar somente uma vez. Então, a gente pega tudo que a gente tem, né? E deixa de uma maneira multiplicada, tá? Não precisa resolver. E aí, esse é o resultado do meu MMC, tá? Então, eu vou pegar essa nova fração algébrica, tá? Vou reescrever aqui embaixo, ó, 3a sobre a menos 3, menos 2 sobre a mais 3, mais a sobre a mais 3 vezes a menos 3. Qual foi o resultado do MMC? A gente coloca aqui embaixo, ó. O resultado do MMC... A menos 3 vezes A mais 3. E aí, a gente começa a divisão, né? Vamos fazer aqui um rascunho, tá? Quer dizer, A menos 3 vezes A mais 3, dividido por A menos 3, a gente tem o quê? O mesmo que eu tenho em cima, eu tenho embaixo. Então, corta. Vai sobrar quem? A mais 3, né? Então, esse A mais 3 eu coloco aqui em cima. A mais 3, tá bom? Agora, vamos fazer A menos 3 vezes A mais 3, dividido por A mais 3. Então, corta aqui, sobra quem? A menos 3, ok? Agora, o que tem aqui, né? A menos 3 vezes A mais 3, dividido por A mais 3 vezes A menos 3, o que tem aqui, o que tem aqui, tem aqui. Então, ficou somente 1, né? E aí, agora, a gente começa a nossa multiplicação, tá? A gente faz 3A vezes A mais 3, então, 3A vezes A mais 3, menos 2 vezes A menos 3, e mais, né, 1 vezes A.
E aí, 1 vezes A é A. A gente não precisa colocar, né? E aí, a gente vai dar sequência, né? Aqui a gente pode fazer distributiva. Aqui também vamos fazer distributiva, né? Então, vai ficar 3A vezes A, 3A ao quadrado. E 3A vezes 3, 9A. Menos 2 vezes A, menos 2A. E menos 2 vezes menos 3, mais 6, mais A. Dividido por A menos 3 vezes A mais 3, tá? Reduzindo os termos semelhantes. 3A ao quadrado desce, tá? 9A menos 2A, 7A, mais A, mais 8A, mais 6, dividido por A menos 3 vezes A mais 3. Tá ok? Só isso. Se fizer devagarzinho, tá? Vai conseguir.